E essa música diz também que nós talvez pudéssemos ser a voz que Deus queira ouvir. Mas como seria isso? Será que o nosso dia a dia... Será que o nosso dia a dia nos permite fazer isso? Será que as nossas atitudes com as pessoas ou aí fora permite nós chegar aqui e falar assim para Deus: eu vou me derramar aqui? Isso não é fácil. Chegar aqui e dizer para Deus: eu quero me derramar. O que você tem para derramar ao Senhor nessa noite? Será que suas atitudes foram boas? Pense nisso quando você for cantar essa música. Pense que Deus está olhando para você e Ele te conhece, Ele sabe a verdadeira verdade que há em você. Amém? separou, me marcou no seu
Aleluia. Deus, Ele conhece o intento do nosso coração. Ele sabe o que você está pensando nessa hora. Ele sabe que nós precisamos. Quero dizer para você, nós temos mais uma chance de falar para o Senhor o quanto nós o amamos, o quanto nós queremos nos dedicar a Ele, que Ele venha transformar as nossas vidas, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Mais uma vez esse começo. Uma chance igual a essa, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para a sua vida.
Que a sua vida seja a vida dele. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda sobre o meu pensar, tudo que eu falar, a beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos do começo. Sobre toda a terra, sobre meu desejo é: vem reinar de novo em mim, rei, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, a beleza que há em ti, mais que tudo, tudo aqui. Vem reinar em mim, vem em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. 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 Convido você agora, nesse momento, a separar a sua oferta e o seu dízimo.
Os irmãos que separaram sua oferta e seus dízimos, já pode estar trazendo, amém? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por poder ofertar em sua casa, Deus, por poder dizimar, ó Deus, por poder abençoar a tua obra, Pai querido. Senhor Deus, Pai querido, vem estar cuidando, ó Deus, dos nossos trabalhos, ó Deus, do nosso sustento, Pai. Vem estar nos dando força, ó Deus, para continuar, ó Deus, ofertando e dizimando em sua casa, Pai querido. Eu lhe peço a sua bênção, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Acho que eu escutei um amém de volta. Deve ter sido o meu próprio eco. Amém? Agora acho que eu escutei. Boa noite, paz do Senhor. Vocês sabem que quer dizer amém, né? Sim, assim seja. Então tá bom. Deixa eu só me achar aqui. Que a gente fica ali tocando e esquece que tem outras coisas também, né? Joel 2. Joel, profeta do Antigo Testamento, falando aqui a respeito de algumas coisas que estão por vir para ele aqui, né? Para ele ainda era futuro, né? Joel 2, versículo 28. Só um trechinho que diz assim, é uma sequência, né, de um outro texto. Aqui vai dizer assim, que depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Essa é a NVI? Tem outra versão aí? Sobre toda a carne. Geralmente são essas duas traduções. Ou sobre toda a carne, ou sobre todos os povos. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Era um tema sugerido pelo pastor. Na verdade, é o tema que eu acho que tem sido falado em algumas pregações, né? Eu queria falar de outra coisa. Mas eu vou falar de outra coisa dentro disso. Parece confuso agora, mas vocês vão entender depois. Esse mesmo texto nós vamos encontrar em Atos 2, no momento bem depois, uns 400 anos depois, talvez, não dá para ter uma precisão, onde acontece a descida do Espírito Santo. Acho que vocês, a maioria deve estar bem familiarizado com essa parte, que é quando acontece o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos, né? E eles falam em línguas estranhas, né? Falam em outros idiomas, inclusive na versão, na NVI, acho que diz isso. Acho que vai falar que eles falam em outros idiomas, né? Pois bem, eu queria primeiro fazer uma comparação aqui, né? Para a gente entender um pouco melhor. O que é esse derramar do Espírito Santo? Porque, nossa, é tão estranho quarta-feira aqui de noite. Não estou acostumado. Vocês olham com uma cara tão estranha. Não sei se vocês estão cansados do trabalho. Domingo de manhã é muito diferente. Vários de vocês são os mesmos, mas as caras não são as mesmas. Eu queria que vocês pudessem se ver. Eu ia tirar uma foto aqui se estivesse com o meu celular.
Mas voltando aqui, o derramamento do Espírito Santo. Agora vocês já estão um pouco mais sorridentes, né? É menos assustador. O que é esse derramar do Espírito Santo, né? No primeiro texto de Joel, quando a gente lê, ele é uma promessa, ainda não aconteceu, né? Joel está falando de algo que ainda vai acontecer. Como eu disse, 400 anos depois, mais ou menos, acontece isso, depois que Cristo passa por aqui. A parte confusa disso é que parece que nós temos Deus, temos o Espírito Santo e temos Jesus. E são 3 pessoas diferentes, mas é a mesma coisa. Os 3 são Deus. A gente pensa que um é o Deus Pai, o outro é o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, como diriam alguns, né, Silvia? Poderia talvez ser a mãe, não sei. Aí já é viagem, né? Mas é interessante pensar. Pois bem, é sério mesmo, gente. Eu não sei se eu estou um pouco ansioso, porque domingo de manhã só tem 10 minutos, né? Aí agora aqui parece que eu vou enrolar, porque o pastor falou que eu tenho até 9h30. Então eu vou esticar aqui, porque eu preparei para 10 minutos. É brincadeira, gente. Falando sério mesmo. Estou descontraindo um pouco, porque é um assunto bastante delicado, pelo menos para mim. Essa questão do derramamento do Espírito Santo geralmente é associado aos dons. Para que se derrama o Espírito Santo? Para que a gente busca o Espírito Santo? É para ter dons, os dons do Espírito Santo. Isso parece bastante óbvio, né? E é um pouco disso que eu queria falar com vocês. Mas quem é o Espírito Santo? Já dissemos isso, né? O Espírito Santo é Deus. Será que a gente pode afirmar isso? Ou o Espírito Santo é o Espírito de Deus? Seria correto afirmar assim? Ok. E Jesus é Deus também. Também é correto. Certo. Então, eu não sei como era que essa igreja passou já por várias fases, eu acompanhei algumas delas. E em outras igrejas também, eu lembro que tinha um culto de busca do Espírito Santo, né? Onde as pessoas iam orar para receber os dons, né? E era muito lido outros textos até que fala sobre dons. E eu lembro que a gente orava, né? E era muito requisitado o dom de línguas, né? Porque quem não orasse em línguas estranhas não tinha o Espírito Santo, né? Era impossível. E tem os outros dons também, né? Num consenso assim mais geral, vai dizer que a presença do Espírito Santo se manifesta também através das línguas, mas não apenas através das línguas estranhas, né? Aí a questão do derramamento, né, como estávamos falando. A gente orava, né, eu lembro que tinha esses cultos de busca pelo Espírito Santo, onde a gente se reunia para orar, e era com bastante ênfase nisso mesmo, de orar para ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas estranhas. E eu ficava pensando, né, estou falando de coisa bem, bem antiga. Eu não sou tão velho assim, né, mas é coisa da minha infância, né. E eu ficava imaginando o que aqueles crentes, né, os adultos, né, eu era criança na época, o que eles estavam pensando, né? Todo mundo buscando, eu quero falar em línguas, e eu ficava pensando, que negócio é esse, né, que eu não entendo, né? Depois de muito tempo eu vim perceber e aprender que isso é muito importante, mas que tem muito mais além disso. E eu me pego assim nessa questão desse culto, esse sentido de buscar o Espírito Santo por dons, né? E eu faço uma comparação, uma outra comparação, que é assim, imagina assim comigo, imagina um filho que só procura o pai para pedir coisas. Quem é pai aqui? Pode levantar a mão.
Não sei se vocês sabem, mas eu e minha mulher estamos grávidos. Então, estou entrando para esse time também, né? Ainda tem muito que aprender. Mas eu fico imaginando assim, porque eu tenho pai, né? E eu sei que todos vocês que são pais também têm, ou talvez não tenham mais, né? Os seus pais. E tentem imaginar essa situação. Vocês, ou o filho de vocês, o filho chegar para o pai apenas para pedir. Aí tem a vida inteira de relacionamento, mas parece que às vezes esse relacionamento só se resume em pedir. Ainda que seja pedir algo bom, como no caso, pedir o Espírito Santo, isso é muito bom, é um ótimo pedido. Mas eu fico pensando, será que a nossa oração, ela precisa ser só de pedir? Será que toda vez que a gente for tratar com Deus a respeito do Espírito Santo, a respeito de qualquer outra coisa, é apenas pedir? Será que nas nossas orações sempre tem que ter alguma parte assim, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, me atende, ouve o meu clamor? A gente às vezes canta muito coisas assim desse tipo. E eu confesso para vocês, enquanto solteiro, eu não gostava muito de orar, né? Assim, de uma maneira assim de ter que falar mesmo, né? Eu gostava de orar mais assim para mim mesmo, né? Porque se eu estou sozinho e Deus sabe o que eu estou pensando, então eu imagino que não faz muito sentido eu ficar falando, né, sozinho, né? Se Deus já sabe o que eu estou pensando, né? Então eu tinha o hábito de orar só para mim mesmo, só eu e Deus, né? Agora com a minha esposa, né? A gente dorme juntos todas as noites, né, amor? E principalmente agora que a gente pensa que daqui a alguns meses a gente vai ter um filho, aí a gente ora todas as noites. E não que isso tenha virado um hábito, né? Mas ainda assim é uma oração que é diferente do que eu estava acostumado a ver durante toda a minha vida. Como eu disse para vocês, desde criança, uma oração sempre de pedir isso e pedir aquilo. Eu me sinto até mal, assim, não fico à vontade na presença de Deus de orar para pedir coisas, né? Então eu fico enrolando, né? Para não pedir. Aí só quando não tem jeito mesmo eu peço. Mas geralmente, nas minhas orações, né? Eu digo assim para Deus, eu agradeço pela saúde, pela vida, agradeço pelos meus amigos, pelos irmãos, agradeço pelas oportunidades que eu tive naquele dia, por Deus ter me guardado. E eu começo a agradecer um monte de coisas, daqui a pouco eu estou conversando com Deus, um monte de coisas, mas eu não estou pedindo, né? Parece que eu evito isso, né? Eu não gosto de pedir. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco chato até com isso. Não gosto de pedir nada para ninguém. Nem para Deus, apesar de saber que Deus é o único que pode dar tudo aquilo que a gente não consegue. Mas ainda assim eu só peço como último recurso, porque eu sei que, mesmo eu não pedindo, Deus sabe que eu preciso de ar para respirar todos os dias, que eu preciso de me alimentar, que eu preciso de amor, preciso de relacionamentos. E Ele me proporciona isso sem eu precisar pedir. E voltando à questão da comparação com o pai, né? Imagina esse pai que está ali esperando o filho chegar para ele e toda vez o filho só pede. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Pai, eu preciso disso, preciso de assim, de assado. Eu não sei, mas eu acho que quando eu tiver meu filho ou filha, e ele só pedir coisas, eu não sei como eu vou me sentir, né? Não sei como vocês que já são pais se sentem, né? Mas parece que é uma relação de interesse, né? E eu penso que a gente trata Deus assim, muitas vezes, quando a gente só pede. Eu acredito que Deus se sente assim, bastante frustrado com nossas orações, muitas vezes. E eu fico pensando que talvez a gente não receba muitas coisas porque a gente até pede mal, porque nem pedir a gente sabe. E voltando na questão do derramamento do Espírito Santo. Nós temos 3 fases, né? No Antigo Testamento parece que é Deus que se relaciona mais
com o ser humano. Embora em alguns textos a gente vai ver a expressão o anjo do Senhor, ou o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Mas aí, nos evangelhos, nós vemos que Jesus vem, aí vamos dizer que é o Filho de Deus, mas Jesus é Deus, vamos entender também dessa forma. E tem uma carreira assim um pouco mais curta do que Deus no Antigo Testamento, né? 30 e poucos anos. Então ele se entrega e antes de partir ele diz que não vai deixar sua igreja órfã, vai deixar o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, em todos os períodos, no Antigo Testamento, no início do Novo Testamento, e depois do Novo Testamento, e até os nossos dias, ou na forma assim, de entendermos como Deus Pai, ou como Jesus, ou o Espírito Santo, Deus está presente. Vocês percebem isso? Conseguem entender como assim é não, assim é assim? Sim? Pois bem, então estamos nessa fase, né? Depois de Cristo. Cristo veio, se entregou e disse que deixaria o Espírito Santo. Aí chegamos aqui nesse texto de Atos, onde é repetido essa passagem de Joel sobre essa promessa do derramamento do Espírito Santo. E como eu disse, né, geralmente associamos o Espírito Santo a dons. Mas pensa comigo, o Espírito Santo é Deus, e tudo que Deus quis, desde o início, desde que Ele criou o homem, foi um relacionamento de criador com criatura, e mais íntimo até do que isso, de pai para filho, né? É mais do que criador e criatura, né? E quando Jesus vem, Jesus diz que nós somos irmãos, fazemos parte da mesma essência. Agora, trazendo para os dias de hoje, eu fico pensando que durante a igreja, a história da igreja primitiva, deve ter sido algo muito mais fervoroso. Eles esperavam por aquilo, eram, na sua grande maioria, judeus. Esperavam que viesse o Cristo, e o Cristo veio, e eles viveram isso. E eles viram o Cristo em carne e osso, né? Nós cremos pela fé, apesar de acreditar também, de entender pela história, cientificamente, que o Cristo existiu como pessoa. Nós também cremos pela fé, mas desde o Antigo Testamento a gente percebe um Cristo, um Espírito, um Deus que quer se relacionar conosco. E Ele faz um grande esforço em todos os momentos para que isso aconteça. E várias coisas acontecem no decorrer dessa história, e nós é que nos afastamos, e nós é que tornamos essa relação difícil, e inventamos maneiras de como se relacionar com Deus. E essa é a parte que fica complicada, porque a gente acha que para se relacionar com Deus tem que ser de tal jeito, tem que ser tal hora, tem que ser com tal roupa, tem que ser com tal música. E eu digo de novo, né? É mais além do que isso. É mais do que isso. A gente aqui está falando de rituais, né? Os rituais fazem parte, né? Mas o cristianismo de hoje, ele não é como era o primitivo por culpa nossa mesmo. Eu não tenho como dizer se ele é melhor ou pior, porque eu vejo assim, a gente tem uma longa discussão teológica, né, pastor, a respeito da igreja primitiva, se foi tão boa como a gente achava que tinha que ser mesmo, porque a gente vê nas cartas de Paulo, principalmente, tantos problemas que ele tratava com a igreja de vários lugares, que são problemas muito atuais, são coisas que acontecem até hoje. E nós vemos sempre Deus tentando uma relação com a gente para resolver esses problemas. E o nosso retorno para Deus é só pedir e pedir e pedir. E de acordo com esse texto em Atos, o que acontece é que
o Espírito Santo prometido por Cristo, ele foi derramado. Vocês creem? Vocês acreditam que o Espírito Santo foi derramado? O que Jesus disse mesmo? Que ele não nos deixaria órfãos, mas derramaria o seu Espírito. Foi isso? É isso que vocês lembram do texto? Palavras do próprio Jesus? Então o Espírito Santo está até hoje aqui conosco. Isso é afirmativo, ok? Afirmativo, ok, é bem técnico, né? Isso é real. E nós estamos aqui por isso. Não há outra razão. Bom, já que isso é real, que esse Espírito Santo está aqui, por isso a gente se reúne. Então eu me pergunto, por que muitas das coisas prometidas e muitas das intenções, das vontades de Deus e do Espírito Santo, né, do próprio Cristo, muito do seu exemplo, por que a gente não vê isso no nosso meio? Eu fico pensando isso porque eu vejo que nós acreditamos em muitas coisas, nós falamos de muitas coisas e batemos sempre na mesma tecla. E não vemos algumas coisas acontecerem, né? E eu não estou falando de sinais e maravilhas, estou falando de coisas mais simples até. Coisas como o amor ao próximo, por exemplo, né? Que é uma coisa que deveria ser tão básica, né? Deveria ser o mais comum. Então, se nós não vemos essas coisas, não vemos os sinais da presença do Espírito Santo, há algo de errado. E nós sabemos pela Bíblia que não é a falta do Espírito Santo, porque ele se faz presente. E se há algo errado nessa relação de pai e filho, não é da parte de Deus. É da nossa parte. Chegamos a um acordo nisso ou alguém pensa diferente? O erro é nosso ou o erro é de Deus? Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os judeus tinham uma característica que até hoje são muito fechados, né? Eles querem tudo só para eles, né? E até o Cristo é só para eles, né? Só que a gente faz isso também, sem perceber, né? Porque esse momento aqui, por exemplo, né? Ou coisas que a gente acredita e vive a respeito do Evangelho, a gente não divide com outras pessoas, né? Aí já vamos para outro tema, né? De evangelismo, talvez. A gente não compartilha isso. A gente quer só para nós. A gente acaba sendo muito egoísta. E a gente faz isso às vezes por se sentir incapaz. A gente pensa, não é possível que o Espírito Santo está na minha vida. Eu passo tanta dificuldade, eu falo tanta bobagem, eu erro tanto, eu peco tanto, eu não consigo resistir a certas tentações. Acontece alguma coisa na escola, ou no trabalho, ou sei lá, e eu não consigo agir igualzinho Cristo agia. Então eu não sirvo, acho que eu tenho que buscar muito, acho que Deus não está muito assim na minha vida. A gente desvaloriza isso. A gente, quando pensa assim, é como se a gente estivesse dizendo para Deus que Ele não está aqui com a gente. Não sei se vocês percebem a gravidade que é isso. É ignorar uma pessoa que está do seu lado. Você está aqui, Deus está aqui do seu lado. Aliás, melhor ainda, Deus está dentro de você. Deus está dentro de nós e a gente ignora essa presença. E a forma em que Ele está hoje presente é na forma do seu Espírito. Como diz aqui, que nós lemos, que o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos. Esses povos é a gente. É você, Robertinho, você, Milton, Alexandre, Pastor Henry, Rodolfo, Ciuchi, Júlio.
Não posso ser machista, né? Tem que falar as mulheres também, né? Tairine, Luciana, Amor, Ana Paula Lucinária, é o nome dela. Silvia, está em vocês, está em nós. Para finalizar aqui, eu só queria dizer que, como nós lemos, o Espírito Santo já foi derramado. Isso é algo que não faz sentido ficar buscando assim, da forma que eu coloquei para vocês, né, que eu expliquei. Não tem sentido isso. O que tem sentido é nós aceitarmos, porque o Espírito Santo ele já está aqui, já está disponível, digamos assim, né? Já está entre nós, já está em nós. Agora, se ele vai conseguir atuar nesse mundo, aí já é um problema nosso, porque é nós que vamos permitir isso ou não. Vocês gostariam de permitir isso? Vocês querem ser usados? Querem ser cheios do Espírito Santo? Quem quer isso? Diz amém. Eu quero isso também. Finalizando então, o Espírito Santo já foi derramado. Nós não precisamos pedir para que ele se derrame. Ele já foi derramado. Está aqui. E eu não sei, Rodolfo pode vir. Nós teremos um tempo de oração agora. E eu não sei como tem sido, né, nas orações, mas eu gostaria que vocês pensassem, se não agora, em outras ocasiões, quando estiver sozinho em casa, orando, que vocês pensassem nisso, nessa questão da relação, de não apenas pedir, né, mas se relacionar com Deus, de conversar com Deus, de agradecer a Deus. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Espero que Deus nos abençoe. Desejo assim, Ele está entre nós. Amém? Amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos então dar início ao nosso momento de oração. E sabendo que nosso Deus é um Deus que pode tudo, é um Deus que quer se relacionar conosco. Peço agora que os irmãos fiquem em pé. E quero saber se algum irmão tem algum pedido de oração por alguém específico. Juliana? Seu tio, câncer? Amém. Vera? Sobrinho Daniel? Mais alguém tem pedido de oração? Saúde da irmã. Pablo? Amém. Irmão Damião? Cunhada do irmão Damião? Silvia? Valdecir? A irmã? Neuza? Amém. Mais alguém? Priscila? Amém. Tairine? Pelos jovens? Amém. Vamos pela irmã Oscar? Amém. Será que a gente consegue fazer uma roda, todo mundo aqui, para ficar bem pertinho um do outro? Presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo é bonito ver a igreja assim junta.
no intuito de falar com Deus, de interceder uns pelos outros. Saiba que Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a sua oração. Ele quer se relacionar com você, como foi a palavra hoje. Mas Ele quer também abençoar a sua vida. Ele quer restaurar a sua saúde. Amém. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado a Deus por essa noite, Pai querido. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe agradeço, ó Deus, por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, aqui está, Senhor Deus, o teu povo, ó Deus, que clama por Ti, ó Deus, que clama pelo Deus vivo, Pai querido. Nessa noite, Pai querido, muitas pessoas aqui, ó Deus, falaram do desejo do seu coração, ó Pai. Que o Senhor possa vir nessa noite, ó Deus, a restaurar, ó Deus, a vida de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor possa restaurar a saúde, Pai querido. Que o Senhor possa derramar, ó Deus, do seu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor Deus, Pai querido, venha visitar a cada irmão, ó Deus, a cada irmã, ó Deus, que não está aqui nessa noite, Pai querido. Venha renovar as forças, ó Deus. Ah, Senhor Deus, venha-nos, Senhor Deus, fazer mais que vencedores, ó Deus, em Ti, ó Pai. Senhor Deus, Pai querido, restaura a nossa saúde, restaura, Pai. Ah, Senhor Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor é o Senhor Deus grande, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro a vitória, Deus, sobre a vida de cada um que está aqui, ó Deus, sobre cada nome que foi falado, Pai querido. Que a sua glória, Pai, possa vir sobre nós, ó Deus. Que a tua unção, ó Deus, possa ser derramada, Senhor Deus, sobre toda a carne, Pai querido. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, intercedemos pela vida de cada um aqui, ó Deus, grandes coisas, ó Pai, grandes obras, ó Deus. Pai querido, visita, Senhor Deus, a cada irmão, Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar.
Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no Eu agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Peço que todos agora agradeçam ao Senhor. Procure um motivo para agradecer ao Senhor nessa noite. Eu não sei o que você passou nesse dia. Eu não sei como foi o seu dia. Mas eu sei que Deus cuidou de você. E cuidou de quem está do seu lado, amém? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor Deus, obrigado a Deus pela minha vida, Pai querido. Obrigado a Deus pelo dia de trabalho que o Senhor me deu, ó Pai querido. Obrigado a Deus por este culto, Pai querido. Obrigado a Deus por cada irmão que está aqui, ó Pai. Ah, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai querido. Lhe agradeço também, ó Deus, pelas dificuldades que eu tive nesse dia, Senhor Deus. Que o Senhor ajudou eu a superar, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteve comigo e com cada um aqui, ó Deus. Pai querido, eu te louvo, Pai querido. Porque Tu cuida de nós, ó Deus. Porque o Senhor livra-nos, Senhor, do perigo, ó Pai. Porque o Senhor tem tomado conta da Tua igreja, Senhor Deus. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor entregou o Seu Filho na cruz por mim, ó Deus. Te agradeço, Pai. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, eu lhe agradeço, ó Deus, pelo amor, ó Deus, que o Senhor coloca em nossos corações, ó Deus. Eu lhe agradeço, ó Deus, porque o Senhor vem nos ensinando, ó Deus, a cada dia, ó Deus, a como ser mais parecidos com Cristo, ó Deus. Eu lhe agradeço, ó Deus, por todas essas coisas, Pai querido. Amém, Senhor Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Amém? Amém. Os irmãos podem voltar para os seus lugares.
Sexta-feira nós teremos vigília, amém? Amanhã tem ensaio para cantata, então estaremos aí amanhã, né, aqueles que vão começar a ensaiar para cantata, amanhã, e sexta-feira então a vigília. Eu estou pedindo aí para o pessoal da intercessão, para a gente fazer um jejum aí na sexta-feira. Estes tempos onde nós temos falado sobre derramar o Espírito sobre toda a carne, de certa forma a gente acaba lutando contra algumas coisas, e nada relacionado ao que aconteceu hoje, mas eu acho que a gente precisa avançar um tanto mais nessa questão de derramar o Espírito sobre a carne. Amém? Isso quer dizer que aquele texto que foi lido aqui no domingo, e que já vem sendo lido em alguns dias, sobre espírito de facção, espírito de intriga, espírito... eu acho que isso não deve fazer parte no nosso meio. Amém? Então, se você detesta alguém da igreja, nós vamos orar por você na sexta-feira. Porque isso não pode permanecer na igreja. A gente não pode ter facção dentro da igreja. A gente não pode, não há como derramar o Espírito de Deus. Acho que a questão de colocar vinho novo em odre velho é justamente isso. É a gente querer que o Espírito Santo se derrame em cima do pecado. A graça se derrama sobre o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A partir daí, é o processo de santificação. E é por isso que nós vamos orar na sexta-feira. Um dos grandes motivos que nós vamos orar é sobre isso. Sobre a nossa carne. Acho que é terrível isso. Terrível. Você vê essas facções, você vê essas exceções, você vê esses olhares tortos, você vê tantos pecados que existem na igreja, e a gente orando para que o Espírito Santo se derrame. E eu quero dizer para você, meu querido, a gente precisa largar o pecado, para depois pedir algum Espírito Santo. Depois pedir algum derramamento do Espírito Santo. Se não for assim, como eu disse, a gente vai cansar de orar para que o Espírito Santo se derrame sobre a igreja. A gente vai cansar de orar para que essa igreja seja uma igreja fervorosa. A gente vai cansar de orar para que aqui seja um povo, então, que pregue a verdade e que as pessoas sejam atraídas. Não, ninguém é atraído em cima disso. Ninguém se chega a Deus nesses termos. As pessoas chegam a Deus pelo amor, as pessoas chegam a Deus pelo ajuntamento, as pessoas chegam a Deus através de verdadeiros cristãos. E verdadeiros cristãos não andam na prática do pecado. O pecado sempre é um acidente. Amém? Então, nos preparemos para a sexta-feira, para que a gente tenha um grande tempo de oração aqui na sexta-feira, então, às 9 horas, e que nós nos posicionemos dessa forma. Eu tenho me posicionado, até compartilhei com o Robertinho isso essa semana. A gente precisa se posicionar contra o pecado. A gente precisa dizer um basta para o pecado. A gente precisa parar com o pecado. E quando eu digo a gente, eu me coloco aqui junto com vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé e chega de pecado. Amém? Vamos para o nosso lar. Oremos pela Leide. O presbítero Oscar já orou, mas continuemos orando pela Leide. Amém? Pai querido, Deus da glória, nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. E nos posicionamos então, Senhor, desta forma. Senhor, não permitindo, ó Pai, que em nós habite, Senhor, a prática do pecado.
Senhor, que em nossa igreja, Senhor, não habite a prática do pecado, ó Deus, mas que, Senhor, nós possamos ser pessoas que deem frutos, ó Deus, e que os nossos frutos sejam pautados ali, Senhor, nos frutos do Espírito. Pai, que nós sejamos pessoas, Senhor, que o mundo veja em nós a luz, que o mundo veja em nós o sal, ó Pai. Senhor, que todo espírito de facção, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que desagrega, ó Pai, tudo aquilo que separa, Senhor, um dos outros, ó Deus, que tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, para impedir o Teu agir, Senhor, no meio de nós, para impedir o Teu agir na minha vida, para impedir o Teu agir na vida dos Teus servos, Senhor, nós nos posicionamos, Senhor, contrários, Senhor, a toda, Senhor, obra, Senhor, maligna, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, que toda a suspeita maligna, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, o olhar, Senhor, de quem reprova, ó Pai, reprova o irmão que está ao lado, reprova as pessoas, ó Pai, tudo isso seja extirpado do meio de nós, ó Pai, que possamos ver, Senhor, o Teu agir, que possamos ver, Senhor, a Tua glória, Senhor, no meio de nós, através do amor, através do carinho, através da compreensão, através, Senhor, de suportar um ao outro em amor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sim o derramar do Teu Espírito, Senhor, e que este Espírito se derrame realmente sobre toda a carne, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, o nosso ensaio amanhã. Pai querido, nós pedimos também, Senhor, pela vigília que teremos na sexta-feira, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, se derrame sobre nós de forma tremenda e poderosa. Mas que Ele se derrame também, Senhor, nas nossas ações, Senhor, ao sair daqui hoje, nas nossas ações, ó Pai, amanhã durante o nosso dia. Senhor, que sejamos seres espirituais, ó Pai, no nosso dia a dia, com o nosso irmão, com o nosso amigo de trabalho, ó Pai, para que possamos sim, Senhor, mostrar a Cristo para o mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos, ó Pai, nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui nesta noite, que o Senhor está conosco, ó Pai, e Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco poderosamente, ó Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. A Simone precisa de ajuda, vai estar aqui quinta e sexta, Simone, é isso? Amanhã e depois, que horas? A partir das 14 horas a Simone vai estar aqui. Se você pode ajudar, venha para cá. Ela precisa organizar aí o bazar. Amém? Então, não deixe de vir. Lembrando aí que sábado a gente tem o caldo aí e os ingredientes. Tudo isso a gente já falou no domingo. Então fica aí só o lembrete aos irmãos. Deus abençoe você. Vá na paz do Senhor. Tenha um ótimo restante de semana.